Fala aí, turma, estamos de volta. Agora, começando lá na unidade 3, falar sobre a água, na página 64. Peguem aí o livro de vocês, ponham lá na página 64, que nós temos alguns dados aí para a gente começar a entender esse assunto. Bom, enquanto vocês vão pegando o livro, eu vou falando um pouquinho para vocês sobre a água, tá? Estou esperando enquanto isso eu vou explicando. Então, assim, a água, né, feita por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, é sem dúvida nenhuma a molécula mais importante quando se trata, né, em condições para a vida. Todas as vezes que vocês ouvirem que a NASA ou uma outra agência espacial internacional está procurando se existe vida em outro planeta, em outro lugar do universo, ou possa ter existido, a primeira coisa que se procura é a existência de água. Se não houver água ou se não houve água nesse local, esse local nem é pesquisado quanto à existência ou não de vida. Por exemplo, hoje afirma-se que em Marte houve vida no passado, mas antes de se ter essa afirmação, primeiro foi se pesquisar se já teve água em Marte. E descobriu sim, Marte teve água, tiveram oceanos, mas que essa água foi perdida por evaporação, né? Posteriormente se descobriu pequenos micro-organismos, né, que viveram em Marte, tá bom? Então, a gente pensa assim, professor, mas o oxigênio é essencial à vida. Sim, à nossa vida, né? Aqui na Terra também existem seres que não precisam do oxigênio para sobreviver. São chamados anaeróbios. Um exemplo deles, a cárie dos dentes. São bactérias que não precisam de oxigênio para sobreviver, muito pelo contrário. Para eles, o oxigênio é até um grande veneno, eles evitam locais com presença de oxigênio. Bom, então, encontraram aí? Então vamos lá, junto comigo, acompanha aí no livro alguns dados sobre a água. Ó. Primeiro sobre o consumo de água, né? Prestem atenção nesse número, gente. 3 milhões e 60 mil litros de água são utilizados para cultivar 8,5 mil quilos, né, 8,5 toneladas de alimentos. Mais 24 mil litros é a quantidade de água consumida pelo animal em 3 anos. Mais 7 mil litros é a quantidade de água utilizada para a manutenção do local onde o animal é criado. Então, 3 milhões e 91 mil litros é a quantidade total de água consumida durante todo o processo, dividido por 200 quilos, né? Ou seja, cada quilo de carne bovina, para que chegue até a nossa casa, foram gastos 15.455 litros de água. Ou seja, né? Quando você está consumindo carne bovina, você talvez nem imagine a quantidade de água que foi gasta para que aquele animal possa ter sido criado, né, na alimentação, porque aí você conta também, né, tudo que ele comeu e o que gastou de água para produzir as coisas que ele comeu, a quantidade de água que ele ingeriu, e aí dividindo isso pelo peso aproximado de um animal, né, de uma vaca, nós chegamos a esse número aí de 15.455 litros de água para cada quilo de carne vermelha, né? Se nós considerarmos que a maioria das casas tem caixas d'água de 1.000 litros, seria equivalente a mais de 15 caixas d'água para que cada quilo de carne seja produzida. Então, assim, é uma demanda muito alta, né? Vamos ver agora um pouquinho aí sobre o consumo doméstico da água, na página 65, olha só. Então, veja a quantidade aproximada da água consumida em algumas atividades do dia a dia. Lavar louça por 15 minutos, 117 litros de água. Professor, 117 litros de água, sim. Mas tem como diminuir essa quantidade? Claro que tem. E é isso que a gente precisa discutir bastante aqui na aula hoje, né? Como que diminui essa quantidade de água gasta, por exemplo, para lavar louças? Você abre a torneira, molha, né, a louça, fecha a torneira, ensaboa toda a louça de uma vez, depois você abre a torneira e vai tirando o sabão dessa louça. Aí sim você vai gastar uma quantidade muito, mas muito menor de água, talvez 20 litros, 25 litros, tá? Então, só aí já é uma dica para você economizar em torno, né, de 90 litros de água por vez que for lavar a louça do almoço, da janta, né? Louças maiores também. Bom, escovar os dentes, 5 minutos com a torneira aberta, 12 litros, né? Eu sei que eu tenho amiguinhos que vão escovar os dentes e aí estão com preguiça, aí abre a torneira e ficam olhando pro espelho, ficam penteando o cabelo. Eu nem tenho, né? Ficam penteando o cabelo e a torneira está aberta e a água está indo, né? Então, se você ficar 5 minutos escovando o dente, você gastou 12 litros de água. Então, qual é o correto para se economizar água? Abre a torneira, molhe a escova, lave seu rosto, fecha a torneira, escove seus dentes, depois ligue novamente a torneira.
Você também vai estar economizando água. Água não é brincadeira, tá, gente? Vamos lá. Banho de chuveiro de 15 minutos. 135 litros. 15 minutos? Tem gente que fica muito mais, né? Às vezes acha que está no The Voice e começa a cantar no chuveiro, dançar, fazer barulho e a água tá rolando. Ah, mas a água tá tão quentinha e tá frio. Pois é, gente, mas nós estamos vivendo, né, numa fase já de escassez desse recurso que é a água potável. Muitas pessoas falam, a água vai acabar? Não, a água não vai acabar. O que está acabando é a água potável que pode ser distribuída para as residências, né, para que as pessoas possam consumir. Essa é que tá acabando pelo mau uso que nós fazemos dela, pela poluição, desmatamento e mau uso, né, lançamento de esgoto e tudo mais. Então, como é que a gente toma um banho, né, que gaste menos água? Abre o chuveiro, molha o corpo, fecha o chuveiro, ensaboa o corpo todo, abre o chuveiro e tira o sabão do corpo. E aí você vai estar economizando uma grande quantidade de água, né? Pensem, gente, nós estamos jogando água pelo ralo, ela está indo embora, ela está se perdendo, né? E muitas vezes ela nem vai ser tratada adequadamente, ela vai acabar indo parar, no nosso caso aqui, muita dessa água vai parar na lagoa, às vezes no solo. A gente não tem uma rede de saneamento básica na cidade toda, tá bom? Ó, fazer a barba, né? 5 minutos para limpar o barbeador ou a lâmina, 12 litros, também não precisa tanto, né? Abriu, limpou, fecha rapidinho. Lavar o rosto, 1 minuto, 2,5 litros de água. Dá para lavar o rosto mais rápido, não dá, gente? Não precisa ficar 1 minuto lá esfregando o rosto com a bica aberta. Fecha a bica. Sempre ter em mente, gente, fechar a bica. Ó, descarga, 6 segundos de acionamento, 12 litros, né? Isso a gente está se referindo àquela descarga de válvula. Você aperta a válvula na parede. Então, cada vez que você dá descarga, 12 litros. Isso você apertar e soltar, porque se você ficar com a mão lá, essa quantidade aí vai embora. Tem umas descargas que são de caixa acoplada, fica atrás do vaso. Aquela ali vão 3 litros ou 6 litros, depende do tamanho da caixa. Já é bem mais, né, interessante ela do que essa descarga de válvula, tá? Bom, lavar roupa, 15 minutos no tanque com a torneira aberta. 279 litros de água, né? Será que dá para economizar? Dá, só não deixar a torneira aberta o tempo todo. Olha, gente, regar as plantas, 10 minutos com a mangueira aberta, 186 litros de água. E eu sei, né, a gente vê pessoas, por exemplo, que vão lavar carro, moto e por aí vai, e deixam a mangueira aberta às vezes 20 minutos, 30 minutos, e enquanto lava o carro ou a moto, a bicicleta, a mangueira está aberta e a água está rolando, né? Bom, lavar calçada, 15 minutos com a mangueira, 279 litros. Professor, mas como é que eu vou fazer? Eu preciso lavar a calçada. Uma dica legal é você pegar a água que sobrou da máquina de lavar, da última lavagem, represar essa água num tanque e usar essa água para lavar a calçada. Aí você está reaproveitando, né, a sua água. Em muitos países, turma, a água ela está acabando, tá? Por exemplo, em Bangladesh, né, que fica lá na Ásia, eles não têm mais água disponível para distribuir para toda a população. As pessoas mais carentes em Bangladesh, eles acabam recebendo uma garrafa PET por dia, por pessoa, para poder sobreviver. Uma garrafa PET tem 2 litros de água. Pensem comigo. O que a Organização Mundial da Saúde pede é que cada pessoa beba 2 litros de água pura por dia. Não vale suco, não vale refrigerante, não vale o que vem no alimento, água pura. Então essa água que eles recebem é só para o consumo. Como é que faz para escovar dente, tomar banho, fazer comida, lavar a roupa e outras necessidades, né? Não faz, não tem, tá, gente? Então eu às vezes fico imaginando, imagine agora que você é uma pessoa, morador de Bangladesh, né? Você nasceu lá, vive lá, e aí você veio passear no Brasil, chegou aqui em Araruama, aí passou numa rua que não tem calçamento, bem comum aqui na nossa cidade, muitas ruas não são calçadas, e é comum a gente ver no verão uma pessoa com uma mangueira molhando o barro da rua para que não faça poeira na sua casa. Gente, pelo amor de Deus, vou refazer os dados com vocês. 15 minutos de mangueira aberta são quase 200 litros de água. A pessoa vai molhar o chão da rua para não fazer poeira dentro de casa. Se tiver verão, quando ela entrar, esse barro da rua já está praticamente seco, ou seja, essa água já evaporou e já se perdeu. Então imaginem se vocês vivem num lugar que não tem água disponível, igual em Bangladesh, recebem 2 litros de água por dia e vê uma pessoa fazendo isso. Imagine a revolta, né? Então a gente precisa
usar a água de forma muito racional para que não falte para as futuras gerações. É muito importante, gente, vocês tenham essa consciência em relação à água, e até porque quanto mais você consome, mais caro fica a conta de água, né? Aqui na nossa cidade a gente tem uma franquia de água em média de 10 metros cúbicos, são equivalentes a 10 mil litros, e a partir daí a taxa de água vai aumentando. Então quanto menos você gastar, até menos dinheiro você vai, né, ter que desembolsar para pagar a conta. Vocês acompanharam aí em janeiro desse ano, a cidade do Rio de Janeiro passou um problema muito sério com a qualidade da água, né? O Rio de Janeiro é abastecido por um rio chamado Rio Guandu, que na verdade não é um rio natural, é um rio artificial. Ele foi criado há décadas atrás, né? Ele é um braço do Rio Paraíba do Sul. Ele coleta a água do Rio Paraíba do Sul, o Rio Paraíba do Sul vai de São Paulo até depois de Campos, aqui do Rio de Janeiro, onde ele desemboca no mar. Depois da cidade de São João da Barra, no lugar chamado de Gruçaí, talvez até alguns já tenham ido lá. Tem um Sesc muito legal lá. Então, o Rio Paraíba do Sul, que vai de São Paulo ao final do Rio de Janeiro, ele foi desviado há muitas décadas atrás, se eu não me engano, anos 60, não tenho de cabeça exatamente o ano que isso foi feito, tá? Mas foi década de 60. Então o Rio Paraíba do Sul foi desviado, criou-se esse rio chamado Guandu, para que essa água fosse tratada e distribuída para a cidade, né, para o município do Rio de Janeiro e para as cidades da região metropolitana, nesse redor. O que aconteceu? Cidades foram crescendo nas margens do Rio Guandu, o esgoto foi sendo jogado no Rio Guandu, indústrias foram jogando seus dejetos, pessoas foram jogando carros roubados, animais mortos, até corpos de pessoas mortas são jogados no Rio Guandu. Chegou a um ponto, gente, hoje, que a SEDAI afirma no Rio de Janeiro que eles tratam o esgoto e transformam em água potável. Então, os moradores da cidade do Rio de Janeiro hoje, o que chega na casa deles é esgoto tratado. Ah, professor, tem risco em beber a água do Rio de Janeiro? Então, gente, não, né? Ela é tratada para que não haja risco à população. Só que esse tratamento custa muito dinheiro, porque tem que usar muito produto químico. Quanto mais produto químico, mais caro fica. E também acabam resíduos químicos chegando para as pessoas, né? Então, vocês acompanharam que em janeiro, a água do Rio de Janeiro estava barrenta e com cheiro de terra. E aí descobriram que tinha uma alga chamada, né, uma alga que estava liberando um produto químico, a geosmina, que estava dando esse cheiro. Foram procurar a origem do problema e o Rio Guandu estava tomado dessa alga, e enfim, né? Aí o que eles fizeram? Tiveram que jogar um produto chamado carvão ativado, que muitos filtros residenciais têm, e a gente usa para limpar a água que chega na nossa casa, para que ela não venha com cheiro, com nada, a água que a gente bebe, que passa pelo filtro, tá? Os filtros, a maioria deles tem. O que aconteceu? Jogaram carvão ativado na água do Rio Guandu, no tratamento, tiraram o tal do cheiro da geosmina, mas isso levou quase 30 dias, as pessoas têm que comprar água mineral, o preço da água mineral subiu, foi um problema no Rio de Janeiro, né? Bem, passado isso, as pessoas começaram a reparar que estava fazendo espuma a água, e aí foram ver resíduos de detergente foram lançados no Rio Guandu e estavam indo para casa das pessoas, isso depois do problema da geosmina, né? Até esses memes aí de internet estavam brincando que primeiro a pessoa virou o homem de barro e depois limpou com detergente da água. É uma brincadeira, né, gente? É um meme, mas é bastante triste você pensar que dois problemas na água que as pessoas bebem em cidades, né, uma cidade muito grande, né, uma das maiores metrópoles do mundo, e nas cidades ali ao redor dela. Então, nada disso aconteceria se a água fosse preservada, né, a água que chega do Rio Guandu para ser tratada, e também, gente, as pessoas precisariam, né, se as pessoas economizassem mais em suas casas, parassem de desperdiçar água, tá? Então, por favor, pensem nesse recurso, tá? A água, professor, mas a água é um recurso renovável? Sim, ela tem um ciclo, né? Nós vamos ver mais à frente, ela vai passar do estado líquido para o gasoso através do calor, vai virar vapor, vai formar as nuvens e vai chover, e essa água vai se renovar. Só que a questão é que esse ciclo vai sendo alterado conforme a gente começa a desmatar as margens do rio, a gente começa a poluir. Então, a água nós não temos no planeta, na verdade, gente, quantidade nem qualidade de água potável para todas as pessoas. O país no planeta Terra que mais tem água potável disponível é o Brasil. Estima-se que 20% de toda a água potável do planeta está aqui no Brasil. Em contrapartida, nós somos dos países que mais poluem a água potável. Então não adianta você ter muito e não saber cuidar, né? Então é preciso realmente
muito cuidado no consumo, muito cuidado no descarte da água, tá? Lembrar sempre que rio não é esgoto, tá? Então ninguém pode jogar esgoto. Ah, professor, mas muita gente joga esgoto na água do rio. Eu sei que joga. Falta fiscalização, faltam projetos de saneamento, né? Mas tudo tem que começar pela nossa educação enquanto povo, tá? Porque se você não tem uma rede de saneamento que passe na sua rua, você precisa fazer um sistema de fossa, filtro e sumidouro, tá? Na sua casa, para que mesmo que você more na beira de um rio, essa água não vá contaminar esse rio. Muitas pessoas pegam o cano diretamente do vaso sanitário, da pia da cozinha e jogam direto isso dentro do rio. Então, né, o que vai acontecer? Falta educação e falta fiscalização, né? Na verdade, nós temos dois problemas aí sendo identificados. Então, gente, eu não posso me alongar muito, mas quando voltar eu prometo a vocês, nós vamos debater bastante sobre a água. Eu preciso, né, que vocês emitam a opinião de vocês, a gente vai levar dados novos, tá? Mas, por favor, fica a dica, economizem água. A água é o princípio da vida, então sem água não vai ter vida, tá? E pensem que alguns países já não têm água. Alguns dados já estão dizendo que a Bélgica, tá, vai entrar em colapso de água dentro de pouco tempo. Eles já importam água de outros países vizinhos, como a Holanda, porque eles já não estão tendo mais água potável. E é um país, né, considerado desenvolvido. Então, só que a quantidade de água deles é menor, a população está crescendo e o tratamento, né, que eles dão à água também não está totalmente correto. Beleza? Vamos lá. Então agora no tema 1, na página 66, né, a água nos seres vivos e na Terra. Então o que acontece, gente? Nosso planeta, como nós já falamos anteriormente, ele tem 75% da superfície coberta por água e tem 25% da superfície coberta por solo. Então, sem dúvida, a água é o maior componente do nosso planeta e ele até deveria se chamar, como nós já falamos anteriormente, planeta água e não planeta Terra, tá? Em relação a nós humanos, nós temos também a mesma porcentagem que a Terra, é até curioso, nós temos em torno de 75% de água formando o nosso corpo e 25% de outras moléculas químicas. Quando a gente fala esse dado, é interessante observar o seguinte, turma, não quer dizer, né, que uma pessoa tem 75% dela é só água, então essa pessoa é quase água. Não, nós estamos falando em moléculas químicas. 75% de todas as moléculas químicas que formam um corpo humano são de água, tá? 25% são outras moléculas. Então isso faz com que a água esteja envolvida em quase todos os processos, né, de formação, de manutenção do nosso corpo, tá? Os animais, eles têm variações de quantidade de água. Uma água viva, por exemplo, ela tem 98% de água formando ela. Lembrando sempre, 98% de moléculas de água formando o corpo dela, tá, gente? Um peixe, por exemplo, já vai ter menos, tá? Vai ter menos água. Uma ostra vai ter bem menos água, tá? Mas tem e precisa de água. Não há sobre a Terra nenhum ser vivo que não precise de água. Vamos falar agora em nós humanos, que é, né, que a gente precisa debater bastante hoje. Então, assim, vamos falar sobre as funções da água no corpo humano. Eu listei ela aqui atrás de mim no quadro para vocês, e aí a gente vai acompanhando aqui, ó. Eu vou falando e a gente vai acompanhando, ó. Primeira função da água no corpo humano, ó, regulação térmica. A água, ela atua diretamente na manutenção da temperatura do nosso corpo. Então, uma das características da água é a alta capacidade térmica. Ela é muito capaz de absorver calor. Com isso, quando a temperatura do nosso corpo começa a se elevar, a nossa temperatura normal é o quê? 37 graus, até 37, entre 36 e 37. Quando a temperatura do corpo começa a se elevar, o corpo começa a perder água. Por que o corpo perde água? Porque se a água absorve muito calor, quando ela sai do corpo, ela leva calor com ela e ajuda a equilibrar a temperatura do corpo. Fazendo uma atividade física, a gente repara isso, né? Você começa a correr, jogar bola, brincar de pique, alguma coisa, e aí daqui a pouco você está com o corpo todo molhado de suor. Por que isso aconteceu? A atividade física gerou calor dentro do corpo, esse calor foi retirado através do suor e foi eliminado para o ambiente. E aí a sua temperatura se manteve regulada mesmo durante essa atividade. Quando uma pessoa está com febre, um dos sintomas de que a febre está passando, né, das formas que se percebe, é falar assim, caramba, a pessoa suou pra caramba, molhou a roupa toda, molhou o lençol, enfim, a coberta,
que aconteceu? Quando a febre começa, como é que o corpo abaixa a febre? Jogando água para o lado de fora, né? E aí essa água vai levando o calor e você vai mantendo essa regulação térmica. Então, por isso que você escuta também falar que a desidratação, né, que é a perda e falta de água no corpo, um dos sintomas da desidratação é a febre. Justamente porque o corpo não está conseguindo regular a temperatura. Tem pouca água e o calor não consegue sair do corpo. Fica a dica, gente. A maior causa morte de crianças no mundo é a desidratação. Ela pode acontecer em crianças, né? Geralmente porque a criança está com vômito, diarreia. E muitas vezes esse vômito e diarreia acontece por contaminação devido à falta de saneamento básico, tá? Por exemplo, no continente africano, nós temos uma taxa de mortalidade infantil muito grande, mas muito grande, gente, por desidratação. As crianças não têm acesso à água tratada, não têm acesso a saneamento básico nenhum, acabam se contaminando com bactérias e vírus, e isso gera diarreia, febre, vômito, e essas crianças morrem desidratadas. Por isso que os médicos falam, né? Uma criança que vomitou 3 vezes já tem que ser levada a um hospital para ser tratada. Uma criança que já fez diarreia 5 vezes em poucas horas também tem que ser levada rapidamente, porque a desidratação mata. Então, muito cuidado. Já um adulto pode esperar um pouco mais, mas via de regra, né, vomitou 3, 4 vezes, já está na hora de procurar o atendimento médico, e aí ele vai repor essa água perdida através do soro, vai usar medicamentos para parar essa diarreia, esse vômito, vai ficar a pessoa em observação. Não é nada grave se a pessoa for tratada rapidamente, né? Bem, outra característica da água no corpo humano, né, outra função, composição do sangue. Cerca de 95% do nosso sangue é formado por água. A água permite que o nosso sangue seja fluido, né? Que ele seja menos viscoso e ele possa passar facilmente pelas artérias, veias, capilares, que ele possa sair dos vasos sanguíneos e nos tecidos, levar nutrientes, buscar excretas, né? Substâncias que as células produziram que não servem mais, levar também os nutrientes que a célula precisa, hormônios, medicamentos que você tenha tomado, enfim. Então, a água faz o sangue ser fluido e fica mais fácil a circulação desse sangue aí no corpo. Outra função da água, né? Eliminação de substâncias. A excreção, né? O sistema excretor que a gente estuda lá no 8º ano, ele nos faz entender como que o corpo elimina substâncias. O corpo, para eliminar substâncias tóxicas, ele precisa da água, né? Então nós temos algumas vias de excreção. A primeira via de excreção é a urina. O que é a urina humana? É a mistura de ureia com água e algumas substâncias tóxicas que o corpo produziu e precisam ser eliminadas, né? Por isso o nome urina, porque ela é composta por ureia, é um composto nitrogenado que a gente vai estudar no 8º ano. Então, a urina é a primeira forma de eliminar excreta do corpo, né? A primeira forma de excreção, e que também usa água. O suor é uma outra forma de excreção. Através do suor a gente também consegue eliminar substâncias tóxicas, né? As glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas, e, enfim, e outras glândulas que nós temos sobre a pele eliminam resíduos tóxicos através do suor, né? Em alguns lugares, quando o suor fica acumulado, faz um cheiro não agradável. Por quê? Substância tóxica e água, tá? Então nós temos na respiração, nós eliminamos também, né, o gás carbônico, mas também perdemos vapor de água. As fezes, gente, não são consideradas formas de excreta, tá? As fezes são só restos de alimentos que não foram digeridos, não são interessantes para o corpo, mas as substâncias químicas usadas na digestão. Então ela não é uma excreta, ela é uma eliminação de resíduos. Excreta é eliminar a substância tóxica que o corpo produziu, tá? Por isso que as fezes não entram. Então, urina, suor e respiração são formas de excreção que a gente tem, tá? Continuando aí, a água serve como lubrificante, né? Atua na lubrificação. Como assim? Os ossos, eles não devem ficar se encostando. Então, a ponta de cada osso é formada por uma estrutura chamada cartilagem, que é mais macia. Só que se uma cartilagem ficar tritando na outra, a pessoa teria dificuldade para fazer determinados movimentos, né? Articular partes do corpo, e também teria dor. Então, entre as cartilagens que ficam entre os ossos, né? Existe uma camada de água, existe uma quantidade de água que lubrifica essa articulação. É como se fosse o óleo do motor de um veículo. Então, as cartilagens não se encostam porque a água não deixa, ela atua como lubrificante.
Muitas vezes, vocês já devem ter ouvido falar que alguma pessoa tem água no joelho e aí precisa tirar com uma agulha, bastante dolorido. O que isso acontece? Essa cápsula articular que fica entre os ossos, com água principalmente, ela acaba sofrendo uma lesão por um impacto, vaza essa água dali, ela fica fora da articulação, o osso começa a roçar um no outro, e aí é preciso que o médico vá lá, tire, né, com uma agulha, tire essa água com sangue dali, faça tratamento de fisioterapia, medicamento, e se não resolver, às vezes tem que fazer uma cirurgia e colocar uma prótesezinha de silicone entre os ossos do joelho para que eles não fiquem se encostando. E aí fica uma dica: evitem ficar estalando os dedos, isso pode dar problemas futuros, como artrite, né, que é a inflamação das juntas, justamente porque você vai destruindo as cápsulas articulares que são lubrificadas por água. A água também lubrifica as mucosas, boca, né, nariz e olhos, então também serve como lubrificante nessas partes do corpo chamadas mucosas. Mucosas são formadas por tecido epitelial, por pele bem fininha e estão sempre úmidas, né? Tem que estar sempre úmidas, lubrificadas por água. Então essa é mais uma função da água. Bem, a água também entra na composição dos ossos. Por que eu coloquei isso? Embora não pareça, os ossos são órgãos, tá? Por que eles são órgãos? Porque eles são formados por mais de um tecido, assim como tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido nervoso, tecido sanguíneo. Então, os ossos são órgãos muito ativos, né? Servem na estruturação, na estrutura do corpo, formação da estrutura e também na formação do sangue. Já devem ter ouvido falar na medula óssea, tá? Medula óssea é uma estrutura dentro dos ossos que nós encontramos frente nos quadris, né? E na cabeça do fêmur, e onde o sangue é produzido. Então, os ossos, além de tudo, têm a função de produzir sangue. Bem, e mesmo parecendo estruturas sem vida, secas, os ossos têm uma porcentagem de água. Então até eles precisam de água para poder, né, tá fazendo aí suas funções. Bem, e também a água está diretamente relacionada ao funcionamento do intestino. Muitas pessoas têm problemas intestinais, como prisão de ventre, simplesmente porque bebem pouca água. Então, voltando ao que eu falei no início da aula, a Organização Mundial de Saúde recomenda que a gente vá consumir 8 copos de água por dia. 2 litros de água por dia, que é o equivalente a 8 copos de água. Então você parece muito, mas dá para você distribuir ao longo do dia. Se você acordar e beber um copo de água, tá? No meio da manhã você beber outro copo de água, 2. Antes do almoço outro copo de água, 3. No meio da tarde outro copo de água, 4. Antes das 6 horas outro copo de água, 5. Tá? Pouquinho depois da janta outro copo de água, 6. No meio da noite, 7. Antes de dormir mais um, 8. Então não é difícil beber esses 8 copos de água por dia, né? Dá para beber até bem mais, dependendo do calor, né, da temperatura, de como que tá o dia. Mas 8 copos é o mínimo. E como eu falei, não vale refrigerante, não vale suco, só vale mesmo água líquida. Porque 2 litros de água líquida, mais o que vai ser ingerido no alimento, no suco, enfim, nas bebidas que a gente vai ingerir, tá? Então essa foi a nossa aula hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem postar lá na agenda virtual diretamente, que eu vou tirando as dúvidas, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana.